Olá, listrantes e listadores, aqui é Luiz Zanotto e seguimos na nossa missão de analisar a lei de licitações artigo por artigo. Estamos ainda no interminável artigo 6º, que é o nosso glossário da lei de licitações. As principais expressões e conceitos da lei estão aqui no artigo 6º. Então, já na confiança, deixem seu like, esse vídeo vai impactar vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal, curtam, comentem, porque vai valer a pena no final dessa jornada toda essa discussão que a gente está fazendo aqui. Não posso deixar de falar da Adapta, o maior hub de inteligência artificial, de ferramentas de IA do Brasil, por um preço de uma única assinatura de IA. Então você tem mais de 9 ferramentas de IA com preço de uma única IA. Então, vou deixar o link aqui na descrição, vocês assinem Adapta através desse link e deixem a IA surpreender vocês, mudar o nosso mundo. Acompanhe ali os experts Zanotto para ajudar em licitações e contratos. Seguiremos assim. Então, vamos agora voltar ao nosso artigo 6º, falamos sobre o termo de referência. Agora vamos falar sobre o próximo conceito, que é o conceito de anteprojeto. O nome já diz, anteprojeto, não é antiprojeto, não é algo que vem contra o projeto. É ante no sentido de anterior ao projeto, ou seja, peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. Bom, antes de entrar nos elementos, fica óbvio que o conceito de anteprojeto é: se eu tenho na minha licitação um anteprojeto, eu estou licitando o projeto básico. Seja somente o projeto básico, seja licitando o projeto básico e sua execução, que é o caso das contratações integradas. Então, no caso onde eu não tenho o projeto básico, seja numa contratação integrada, seja eventualmente num diálogo competitivo ou alguma outra forma de licitação, se eu não tenho o projeto básico e eu quero que o fornecedor elabore esse projeto básico, a figura que eu terei no meu edital é o anteprojeto. Certo? Elementos do anteprojeto. Demonstração justificativa do programa de necessidades, ou seja, qual é o problema que se vai enfrentar. Avaliação da demanda de público-alvo, ou seja, para quem está sendo direcionado aquele benefício. Motivação técnico, econômico e social do empreendimento, ou seja, no que vai impactar na sociedade aquela obra, né? Enfim, essa obra, esse projeto, geralmente é uma empreitada, né? Enfim, visão global dos investimentos, né? Ou seja, o quanto se pretende investir para esse objeto, e definições relacionadas a um nível de serviço desejado. Ou seja, qual é o nível de excelência que se pretende que seja descrito no projeto básico, para que seja bem executado. Condições de solidez, segurança e durabilidade do objeto. Então, também aqui questões técnicas que envolvem, de novo, aquela análise de ciclo de vida de objeto. O que mais? Prazo de entrega. Então, prazo de entrega é o prazo do fornecedor, ou seja, quanto tempo o fornecedor tem para executar o objeto. No caso, entregar o projeto básico. Veja, não executar, mas entregar o projeto básico. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico ou projeto da área de influência, quando cabível, ou seja, se a forma for preponderante, isso tem que estar claro no anteprojeto, porque isso altera a elaboração do projeto básico. Parâmetros de adequação ao interesse público da economia na utilização, da facilidade na execução, de impacto ambiental e acessibilidade, ou seja, todos aqueles itens que, em tese, o ETP ponderou para fins de entender que aquele objeto é interessante, eu preciso de alguma forma ou outra descrevê-los ou apresentá-los no anteprojeto, porque, afinal de contas, o projeto básico é elaborado com base nessas necessidades apontadas no estudo técnico preliminar. Dentre elas, tem a questão de interesse público, de ciclo de vida, de modelo de execução, de sustentabilidade ambiental, enfim, tudo isso que hoje é a preocupação, né, do Estado em relação ao bem-estar da população. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia, ou seja, como se pretende que seja executada a obra ou serviço de engenharia, qual é a ideia, né? Qual é o conceito por trás dessa obra que vai ser realizada. O que mais?
projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. Ou seja, se há alguma evolução de entendimento da administração para servir de inspiração e de guia mesmo para quem vai elaborar o projeto básico. Levantamento topográfico e cadastral, ou seja, se for relevante, né, informar a questão da localização exata da obra, do empreendimento, o cadastro se envolve pessoas, se envolve qualquer outra questão de dados que serão importantes e oportunos para a concretização daquele objeto. Tudo isso tem que estar no anteprojeto. Então, eu vejo muitas vezes alguns falando que o anteprojeto é um documento simples, mas a gente está vendo que os elementos mínimos da lei não são tão simples assim. Eles requerem um bom direcionamento para que seja um projeto básico bem elaborado. Pareceres de sondagem, né? Sondagem é aquele elemento de estudo do solo, né? E eu já vi editais que dizem que não houve sondagem. Sondagem é por conta e risco de quem está fazendo o projeto, o que às vezes pode ser temerário, mas se há sondagem eu tenho que ter um parecer aqui dentro. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Aí já vem aquela questão, né? Se é um anteprojeto, ele tem que entrar nesse detalhamento dos elementos de edificação? A lei está dizendo que sim, porque pelo menos nos seus padrões mínimos. Claro que o todo do método construtivo vai definir muitas vezes alguma questão que envolva de fato os materiais empregados, né, os serviços a serem aplicados, enfim, a compatibilidade dos materiais de construção utilizados, tanto para fins de estrutura como para fins de acabamento. O método construtivo pode interferir nisso. Mas, de novo, a lei está dizendo que o anteprojeto tem que ter mais elementos para que o projeto básico seja, de fato, executado com parâmetros que sirvam para a administração depois no futuro. Então, esses seriam os elementos, né, no caso do projeto, do anteprojeto. Então, quando a administração quer licitar um objeto que tenha por objeto o projeto básico, seja a licitação do projeto básico em si, seja numa contratação integrada, que é o projeto básico e sua execução. Então, são esses elementos aqui. 10 elementos aqui que a lei coloca especificamente para constar no anteprojeto. E aí a lei discute o projeto básico. E, de novo, se vocês já leram a Lei 8.666, aqui não tem nenhuma novidade. A Lei 14.133 repete o conceito da 8.666, ressaltando a questão de conjunto de elementos necessários e suficientes. E aí vem toda aquela discussão de tribunais de contas. O que é necessário e suficiente? É algo que faça o exaurimento das possibilidades? Dependendo da interpretação, pode ser que sim. Ou seja, é realmente a administração dizendo o que ela quer de fato que seja realizado. Nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço. Então, dizer de fato quanto vai ser utilizado de material, de serviço, o que se pretende realizar, né? Enfim. Elaborado com base em indicações dos estudos preliminares, ou seja, pressupõe-se que houve estudos antes de chegar nessa conclusão que esse é o melhor método construtivo, que essa é a melhor forma de contratação. Houve um estudo prévio para isso, que agora a lei exige que esse ETP, esses estudos técnicos também façam parte, né, do processo de licitação. Assegurar a viabilidade técnica e adequar o tratamento de impacto ambiental do empreendimento. Então, de novo, bate na questão do impacto ambiental, na viabilidade, são elementos do ETP. Ou seja, de novo, usa o ETP como base para construir o projeto básico, de forma que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Então aqui, de novo, a lei vai dizer que eu tenho que ter no meu projeto básico tudo aquilo que é necessário para identificar a obra, quantificar a obra, se vai ter análise de sustentabilidade ambiental da obra, métodos de execução, prazos de execução, ainda depurado em mais uma sequência de elementos. Quais sejam? Levantamentos topográficos, cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios de análise laboratoriais, ou seja, todo um estudo necessário que aponte que aquela realmente é a melhor solução escolhida.
Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização de obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo, ou seja, eu preciso ter uma análise segura daquilo que está sendo executado para evitar aditivos no contrato. Então, o próprio conceito de projeto básico já entra nisso. Fala sobre a questão de projeto executivo, já vamos falar sobre isso. No próximo vídeo vamos falar sobre o projeto executivo. A questão de identificação dos tipos de serviço a executar, materiais e equipamentos a incorporar. Então, detalhamento de fato. Mergulho em tudo que vai ser usado na obra. Então, de novo, a lei não é explícita de que termo de referência para bens e serviços comuns e projeto básico para obras de engenharia, mas pela descrição fica claro. Então, quando eu falo de anteprojeto, eu estou falando de obra de engenharia, empreendimento de engenharia. Quando eu falo de projeto básico, eu estou falando de obra de engenharia. Então, são conceitos que na própria lei de licitações estão muito vinculados a isso. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra sem frustrar caráter competitivo para a sua execução. Ou seja, sim, eu tenho que explicar como é que vai ser o canteiro de obras, como é que é a instalação provisória, o que é mobilização, o que é desmobilização. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra. Então, subsídios para montagem do plano de licitação, ou seja, se vai ser uma técnica e preço, o que vai ser considerado. A gestão da obra, o que a fiscalização precisa analisar. Sua programação, ou seja, cronograma físico-financeiro, estratégia de suprimentos, o que precisa ser fornecido primeiro, o que precisa ser fornecido depois. Normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Orçamento detalhado do custo global da obra. Então, eu preciso ter um orçamento detalhado, ainda que eu não julgue item a item, mas que eu faça o julgamento global, observando e explicitando os regimes de execução, que também a gente vai avaliar mais adiante, num próximo inciso, no próximo vídeo aí. Repare então que o projeto básico, ele só não é obrigatório com base nesse inciso F, nessa linha F, para os regimes de execução de contratação integrada, porque, claro, na contratação integrada é o contratado que executa o projeto básico, que elabora o projeto básico e executa o objeto, e em fornecimento e prestação de serviço associado. Ou seja, em fornecimento e prestação de serviço associado, eu posso ter, por exemplo, termo de referência. Porque o principal num regime de execução de fornecimento e prestação de serviço associado é o fornecimento em si. Só que como eu não sei usar aquele objeto, eu contrato o serviço para a sua utilização. Então, o serviço acaba sendo um acessório ao principal, que é o fornecimento do objeto, nesse regime de execução de fornecimento e prestação de serviço associado. Por isso que nesses dois casos não é previsto projeto básico. Nos demais, sim. Que mais? Oh, era isso. Fechamos aqui o projeto básico. Né? Então, fechamos o vídeo por aqui. Já ficou comprido demais, mas são conceitos interessantes que a gente vai voltar a abordá-los quando nós falarmos da licitação em si. Não esqueçam, deem um like e sigam acompanhando nesse nosso desafio Lei de Licitações, artigo por artigo. Até a próxima. Valeu!